Você já me disse que é o caçula de Jeová Deus. De onde você tirou isso? E se foi nas Escrituras Sagradas, ela dá a base para tal afirmação? Eu vou começar a responder essa pergunta contando o que aconteceu comigo. Certa ocasião eu estava aqui em casa, descansando, depois de muitas horas de pregação e por ter feito jejum, de repente eu levanto e começo a andar. E sentia bastante pesado. Eu me apercebia de tudo que estava ao meu redor, mas não sabia exatamente para onde eu estava indo. Até que cheguei na casa do Joel, de um meu irmão. E lá comecei a escrever algumas cartas. E uma delas estava intitulada Corpo Governante. Regozijai-vos, eu sou apenas o caçula do verdadeiro Deus. Como um leão, um trovão, estou apenas regurgitando. Quando o pai e a mãe estão longe, a quem eles dão autoridade não são os irmãos mais velhos? Pois bem, estou com fome e orientação. Foi a partir daí que eu fiquei sabendo essa manifestação extraordinária, que eu era o caçula de Jeová. Aí depois, ao longo desses anos, eu vinha juntando textos que dão base a essa afirmação. Eu gostaria de responder, naturalmente, essa base, esses textos, lendo primeiramente Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Só a título de curiosidade, eu era testemunho de Jeová, me batizei em 1994 e devido a alguns problemas no meio deles, eu me dissociei, saí, fiquei aproximadamente 10 anos fora da organização e agora voltei e estou lidando com esses assuntos com eles. E raciocinando a base das Escrituras com referências sobre o que eu professo ser. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 diz assim: E se alguém levar de vencida um que está só, dois juntos poderiam manter-se de pé contra ele, e um cordão tríplice não pode ser prontamente rompido em dois. A explicação das testemunhas de Jeová quanto a esse assunto e a aplicação é que se refere ao marido e a esposa e Deus está no meio. Agora, e o cordão dos solteiros? Se o casal tem um cordão, cadê o cordão do solteiro? Parece que Jeová Deus está sendo parcial, quando ele é imparcial. E também há casos de que pessoas, testemunhas de Jeová, que são casadas, acontece entre eles haver o adultério. Aí há a separação. Aí, nesse caso, rompeu o cordão? Se aplicaria ao casado? A minha aplicação e explicação do texto é a seguinte: e se alguém levar de vencida, esse se alguém é o diabo, a um que está só. Esse só é o caçula, que até então não sabia que era o caçula de Deus. Dois juntos, Jeová Deus e Jesus Cristo, poderiam manter-se de pé contra ele, contra o diabo. E um cordão tríplice não pode ser prontamente rompido em dois. Ou seja, Jeová Deus, Jesus o primogênito e Jade o caçula, esse tríplice cordão não pode ser prontamente rompido em dois mais. Eles não separam. E há muitos outros textos, como podemos observar em Mateus capítulo 13, versículo 33. Ali fala de 3 medidas de farinha que Jesus Cristo nos ensinou. Eu vou ler. Mateus 13, 33. Disse-lhes ainda outra ilustração, o narrador falando: o reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou e escondeu em 3 grandes medidas de farinha, até que a massa inteira ficou levedada. Ou seja, a primeira medida de farinha foi quando Jeová Deus apareceu no Monte Sinai a Moisés como o Deus Todo-Poderoso, cumpridor de propósitos. Essa é a primeira medida de farinha. A segunda medida de farinha foi quando Jesus Cristo apareceu aqui na Terra, morreu por todos nós, como Salvador do mundo e nos resgatando assim do pecado e da morte. A terceira medida de farinha foi quando Deus nos criou o seu outro filho, o caçula, com o fim de restabelecer todas as coisas. Até mesmo o apóstolo Paulo, tudo indica que ele sabia o que significava, quem era o caçula, ou ele tinha uma ideia sobre caçula, sobre primogênito.
Tanto é que ele, explicando sobre os significados de toda aquela simbologia que existia sobre o templo, ele falou assim com respeito aos querubins, os 2 querubins da arca, em Hebreus 9:5. Olha o que ele disse: mas por cima dela havia os querubins gloriosos, encobridos da tampa propiciatória. Agora, porém, não é ocasião para se falar dessas coisas em pormenores. Notem que há 2 querubins sobre a arca do pacto. Um ali é o primogênito e um é o caçula. Um é o primeiro e o outro é o último, que defendem com afinco a soberania de Jeová. Notem que Paulo falou assim, não é hora para a gente falar sobre o pormenor dessas coisas. Sabe por quê? Porque até mesmo Jesus Cristo, muitos parecem falsos cristos, dizendo, eu sou o Cristo, ou coisa desse tipo. Imagine se ele falasse abertamente sobre o caçula há muitos anos atrás. Provavelmente muitos falsos caçulas iam aparecer. Outros textos também que apoiam essa ideia é Mateus 17, do 1 ao 13. Ali fala sobre a transfiguração. E onde aparece Jesus transfigurado, em corpo reluzente, Moisés e Elias. Notem que Moisés é o próprio Jesus Cristo. O que ocorreu nos dias de Moisés? Matança dos bebês nos dias de Jesus Cristo também. Então Jesus Cristo, Moisés ali no caso estava representando Jesus, Jesus estava representando Deus e Elias estava representando o caçula. Tanto é verdade isso que em Malaquias 4:5 fala sobre o Elias. Malaquias 4:5. Olha o que diz sobre Elias. Eis que vos envio Elias, o profeta, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. Até então, nós podemos observar que quando Jesus Cristo explicava sobre de fato Elias devia vir primeiro, ele falou que João Batista se referia a ele, até que os apóstolos entenderam. Ele está se referindo a João Batista. Mas no entanto, uma aplicação mais profunda disso se aplica a Elias, o caçula mesmo. Tanto é que aqui no versículo 11 diz assim, olha o 10. No entanto, os discípulos fizeram-lhe a pergunta: por que dizem então os escribas que Elias tem de vir primeiro? Em resposta, então, ele disse: Elias de fato vem e restabelecerá todas as coisas. Até então, nessa ocasião aqui, se fosse João Batista já estava morto. E aqui ele usou 2 verbos: vem e restabelecerá. E está conjugado para o futuro. Então, se ele já havia morrido, então se referia a alguém no futuro. Essa aplicação. Eu poderia citar muitos outros textos, como Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 32. Ali diz a respeito do filho pródigo, que ele afastou da casa de Deus, da casa do pai, e voltou para a casa do pai. E ali note uma particularidade no filho pródigo, que o filho pródigo ele volta com boa saúde. Se aplica a todos que saem da organização de Deus ou das religiões e que voltam, geralmente essas pessoas não voltam com boa saúde, em 2 aspectos, espiritual e físico. Sendo assim, não se aplica a todas as pessoas o filho pródigo. O filho pródigo, na verdade, se aplica a uma pessoa só. Podemos citar outros textos também. Em Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46, são 2 profecias que estão se cumprindo, do que o homem que, na sua alegria, vende todas as coisas e compra aquele campo, e também do comerciante viajante que achou uma pedra de grande valor e a compra. Então, são profecias que estão se cumprindo, referente ao caçula. Revelação 11, 3 ao 4, ali, se não me engano, fala das oliveiras, das 2 testemunhas. Também podemos citar Lucas 9, 46 ao 48. Note essa particularidade das escrituras. Lucas 9, 46 a 48, que diz assim: chegaram então a raciocinar quem dentre eles seria o maior deles. Jesus, sabendo os raciocínios dos seus corações, tomou uma criancinha, colocou ao seu lado e disse-lhe:
Todo aquele que receber esta criancinha à base do meu nome, também a mim me recebe. E todo aquele que me receber, recebe também aquele que me enviou. Pois quem se comportar como menor entre todos vós, é o que é grande. Então Jesus Cristo não disse assim, eu sou o grande. Pelo contrário, ele deu indicativo, ele deu base, para entendermos que o grande se agiria como uma criança. Porque aquele que for menor, ou seja, aquele que for simples, ou seja, aquele que for mais significante, é o mais importante, é o grande, e assim por diante. Notem que eu falo que eu tenho fome naquela carta principal que eu comecei relatando aqui. Então eu não tenho conhecimento amplo de todo o assunto espiritual envolvido. Mas eu tenho a orientação para ser dada. E eu acredito que com um pouco do que eu falei aqui, vocês devem entender o que eu disse. E eu estou disposto a responder a qualquer mais perguntas. Ô Jário, eu vou te fazer uma pergunta. Ao caso, você resumindo tudo aqui pra mim, que estou te perguntando essas perguntas. De tudo que você falou aqui, você tem base em quê? Desses seus ideais? Você tem base em quê? Me responda. Eu tenho base primeiramente nas Escrituras Sagradas, como eu vinha citado algumas coisas, né? E experiência de vida também. Em certa ocasião, Jesus disse que a sabedoria é provada justa, ou na minha opinião, verdadeira, por base das suas obras. Então, por meio das minhas obras, eu quero mostrar e provar quem eu sou. E através das suas obras, Jair, das suas obras, que você quer mostrar para as pessoas que você é o filho caçula de Jeová Deus, e em algum momento assim você já chegou em algumas pessoas e falou isso, o que essas pessoas te responderam a respeito de você se identificar como o caçula de Jeová Deus? Você pode me responder, por favor? Sim, claro. Muitos trataram de uma forma assim, bem ignorante mesmo, né? E algumas vezes até grossa. Eu fui abertamente falar sobre esse assunto e não fui tratado com carinho. E eu vejo que as pessoas, elas se preocupam mais consigo próprio, né? Sua vida, seus meios de vida. E, enquanto isso não está afetando, eles não se interessariam. Isso foi as pessoas que você se apresentou como filho de Jeová Deus, o caçula, elas não acreditaram em você. Não. E uma sequência dessa pergunta a respeito do mesmo assunto que nós estamos tratando. E algumas pessoas acreditaram, você poderia citar se algumas pessoas acreditaram e qual foi a reação delas? Sempre a pessoa ficava na defensiva, ela acreditava, mas não apoiava, né? Porque até então o assunto é pesado, né? Ele não vai, imagine bem, essa verdade, esse tipo de verdade, não vai vir à tona a menos que tenha um preço alto. O diabo não vai deixar isso acontecer. Assim foi com Jesus, assim pode ser comigo também. Então, as pessoas que não acreditam e que acreditam em você, você acha assim que tem um intermédio do diabo, Satanás, isso, que interrompe porque façam que as pessoas acreditam em você? Pode ser que sim, mas não necessariamente isso, né? Muito é ignorância mesmo, muita falta de ler a Bíblia Sagrada. Até eu cito uma ilustração, que eu sempre falo essa ilustração, que é assim. Aqui compararia a atual situação do homem. É semelhante a uma caneta sem tampa. Quando seu dono a usa e ela não tem tampa, a sua tinta pode manchar a sua roupa. Assim é o caso do homem. Ele não tem tampa. Ou seja, o que seria a tampa? Seria o conhecimento exato, o entendimento exato da palavra de Deus. Então, quando Deus passa a usá-lo, ele não tem a tampa, a sua tinta pode manchar a sua roupa, a imagem de Deus. A roupa é uma imagem. Pode manchar a imagem de Deus. Assim é o caso do homem. Ele não tem tampa, ele não tem conhecimento de Deus.
Certo, Joy, muito obrigado pelas suas informações, mas decorrer desse mesmo assunto, eu vou te citar uma nova outra pergunta, que é a respeito desse assunto que nós estamos conversando. Você já teve uma perspectiva antes, um aviso, quando você era uma criança? Boa pergunta. Que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não. Nunca tive isso, esse tipo de aviso quando era criança. Você passou a ter essas previsões, esse sentimento de se sentir o filho caçula de Jeová Deus, com qual idade? Isso aconteceu em 1997. Acho que foi 28 de março de 1997. É só fazer os cálculos. Eu nasci em 1995. Certo. E você foi através de como? Que você, em 1997, é isso? Que você teve o primeiro sentimento, um aviso? Foi isso mesmo, essa história que eu comentei no início. Eu escrevi essas cartas e na carta eu dizia que era o caçula de Jeová. Muito obrigado, Jade.